A Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Olá, amigos, como estão? Estamos começando aqui mais um Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Éder Barbon, especialista em processos de qualidade da Cobb. Sou médico veterinário com 32 anos de experiência na cadeia avícola e há 5 anos na empresa Cobb. E antes de começar nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que você que gosta do Cobbcast, curta e siga-nos nas principais plataformas de áudio em nosso canal do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho no YouTube para que você seja notificado quando sair um novo episódio. E nessa nova temporada, vamos abordar questões e tirar dúvidas sobre processamento e mercados de frango. O tema do nosso 4º episódio será a evolução da avicultura no estado de Goiás e perspectivas para o futuro. E vamos estar hoje com a presença do nobre amigo Cláudio Faria, que é presidente da Associação Goiana de Avicultura. Cláudio, é um prazer recebê-lo aqui para a gente trocar ideia e conversar com nossos espectadores, os nossos colegas, sobre a avicultura no estado de Goiás, como está, como foi, como será. É um prazer enorme falar com você hoje, Cláudio. Muito obrigado, primeiramente, pela presença e disponibilidade de estar conosco. Cláudio, bem-vindo. Por favor, complemente aí a sua apresentação. Eu sei que você também faz parte de várias associações no Brasil. Seja bem-vindo, Cláudio. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado aí, Éder, e muito obrigado também à Cobb, pela essa iniciativa e pelo convite, a gente poder estar aqui juntos, trazendo para o público informações pertinentes aí à avicultura no estado de Goiás. Sobre a minha pessoa, eu atuo na avicultura desde 15 anos de idade, já são 42 anos, nunca parei, e já estou há 18 anos no grupo PIF-PAF Alimentos e 6 anos na presidência da AGA. Eu também ocupo cadeira nos conselhos diretivos da ABPA e da Avimig, e também sou diretor financeiro do Sindicarne e da Associação Catarinense de Suinocultura. Então a gente está aí algum tempo dedicado a essas duas proteínas. Fantástico, Cláudio. 10 anos a mais que eu e você tem uma bagagem enorme nessa nossa indústria e Brasil como o primeiro exportador mundial de frango. Tenho certeza que nessa caminhada você contribuiu muito, muito com isso, na história da avicultura, seja na PIF-PAF ou nas associações, e sempre contribuindo com o setor para chegar na situação que nós temos hoje. Brasil, primeiro exportador, e realmente somos bons no que fazemos, frango de excelente qualidade, e isso é o que importa, e nós vamos certamente contribuir aí com a redução da fome no mundo, hoje como grande produtor e exportador de frango. Cláudio, para começar a nossa conversa, então, eu queria começar aí bem tranquilo, e saber um pouquinho aí da história do estado de Goiás, da avicultura no Goiás, como vem, como foi, como está sendo, quais são os principais desafios, como é que você vê hoje, com todo esse tempo aí de avicultura, essa história do Goiás e até do Brasil, Cláudio? A gente pode considerar a avicultura goiana, até uma avicultura nova, jovem, É uma avicultura que se despontou ali nos finais dos anos 90, quando um grande projeto do Grupo Perdigão, que ainda era uma empresa, foi para Rio Verde, e ali implantou um dos maiores complexos agroindustriais do país e deu um grande impulso à avicultura goiana. Com a chegada da Perdigão, algumas legislações do Estado foram reestudadas, alguns incentivos também para o setor, alguma organização legislativa relacionada à cadeia produtiva também foi modernizada, e as empresas locais também tiveram um grande impulso,
com esse movimento. E destaco aqui empresas locais como a São Salvador Alimentos, né, a Nutrisa, a Quality, e depois, mais recente, nos anos, aí, por volta do ano de 2010, inclusive eu fui o sponsor desse projeto, a gente levou uma grande unidade, um grande complexo agroindustrial do grupo PIF-PAF também para Goiás, para, junto com as empresas que já ali estavam, compor, né, as 5 players produtores de frangos no estado de Goiás, que responde hoje por 98% da produção goiana. Todos eles associados à AGA, a entidade da qual eu faço parte há 17 anos e sou presidente há 6 anos. Perfeito, Cláudio. É fantástico a gente falar isso e ouvir essa história de Goiás, né? E você é um profundo conhecedor e a evolução do Goiás, por que ocorreu e como ocorreu. Na verdade, Goiás tem algumas facilidades e algumas dificuldades, né? E a pujança que é hoje, o que são as empresas que você citou aí. A gente conhece um pouquinho de cada uma e é impressionante o volume de abate, o volume de produção, que hoje tem uma São Salvador, uma PIF-PAF, a Nutrisa. Realmente são empresas, a Quality, que agora está com um frigorífico novo, né, totalmente novo, e com um volume de abate crescente. Então é incrível essas empresas como têm crescido, e algumas coisas facilitaram esse crescimento, né, Cláudio? Como principalmente os grãos, ou seja, milho, soja. E eu queria que você explorasse um pouquinho disso, quanto o que representa, né, hoje milho e soja, e como é que o Goiás hoje suporta toda essa produção e se tem condição de suportar mais. Como é que vai ser tudo isso, Cláudio? Muito bom, muito bem colocado e um bom tema para início, né? Eu acho que esses grãos foram fundamentais, fatores de decisão, inclusive, de investimentos que aconteceram em Goiás e fatores também de competitividade para as empresas que lá estavam para crescer, né? Então, ele realmente, de fato, atraiu negócios para o estado de Goiás, negócios da avicultura, também da suinocultura, e com isso deu um grande boom de crescimento, né, na avicultura do estado de Goiás. Na época, né, a gente falou ali, final da década de 90, até, podemos dizer, até o início aí, anos 2010, por ali, 2020, 20 ainda já começou a perder essa competitividade. O Brasil deixou, né, de ser apenas um produtor de milho, principalmente, para o mercado local e passou a ter uma participação maior nas exportações. Com isso, o efeito de competitividade produzido pela grande oferta de grãos no estado de Goiás, ele deixou de ser relevante, né? A gente pode considerar hoje que o estado de Goiás ele seria um estado neutro em relação a preço de milho, né, considerando a nível de Brasil. A gente tem estados com preços maiores e com preços menores, né? Principalmente 2 estados destacam aí com um pouco preço menor, que é o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Depois a gente tem que são os maiores produtores. E aí, isso o ponto neutro que a gente pode dizer que é o estado de Goiás, ele tem diferenciais aí de preço muito relacionado ao frete, porque o preço do porto menos o frete é o preço de Goiás, né? Mais ou menos essa aí ficou a prática quando o Brasil galgou espaço aí nas exportações. E a gente tem uma inversão quando a gente pega os estados do sul, que não são autossuficientes na produção do milho, que tem que buscar milho nos estados do centro-oeste, e aí isso torna um fator de equilíbrio, né, entre esses preços dessa commodity tão importante, que corresponde aí o milho a 70% do volume da ração, né, o farelo de soja a cerca de 30%, né, vamos dizer 65 milho, 30 farelo. Então, assim, esse era um grande atrativo, um grande ponto de desenvolvimento. Hoje, isso já não é mais da mesma forma, né? Então, esse equilíbrio já não acontece tão favorável como aconteceu aí nessas 3 últimas décadas que a gente citou aí. Legal, Cláudio. Isso é uma coisa interessante que até como conhecimento aí para todos que estão ouvindo e para a gente também,
O estado de Goiás hoje, ele seria, teoricamente, autossuficiente em milho e soja para a indústria avícola e suíno também no estado, ou vocês importam de outros estados aí, atrás do Mato Grosso? Esses volumes aí, eles são suficientes, Cláudio? Pelo que eu entendi, porque Goiás interessante, muito interessante esse bate-papo, porque as empresas entendem o seguinte, né, principalmente quem exporta. Hoje o Brasil exporta cerca de 35% da produção, né? Nós temos dois posicionamentos, o Estado ou a indústria que está mais próxima do grão e a indústria que está mais próxima do porto, né? Seja para importar matéria-prima ou para exportar os seus produtos, né? Então são dois posicionamentos aí que é fundamental na questão de logística, né? Seja para os grãos ou seja para exportar o seu produto. Hoje, dentro do Goiás, Cláudio, como é que você vê isso? Como é que funciona? Ou seja, Goiás tem milho suficiente ou precisa trazer? Ou Goiás está longe do porto e quanto custaria isso, né, para fazer para as exportações hoje? Mais ou menos nessa linha aí. É muito bom também esse tema, né, Éder? Goiás tem produção suficiente e tem excedente para abastecer as indústrias locais. Porém, a dinâmica não é matemática, né? Não vamos dizer, ideal, porque a gente tem duas safras e a gente consome milho de forma uniforme o ano todo. Então, as duas safras, no momento da safra, tem excedente. Depois, na entre-safra, falta, porque o grão vai para outros estados e vai até para outros países. Então, o que o empreendedor, né, as grandes empresas no estado têm tido uma atenção de trabalhar com estoques, né? Então, a gente observa um movimento de investimento em armazéns, né, das próprias agroindústrias, no sentido de se protegerem desses grandes, vamos falar, desvios de preços entre o período de safra e os períodos de entre-safra e até escassez, que a gente passou por quase uma escassez, né, de grãos para abastecer as agroindústrias no país aí recentemente. Mas trouxemos milho, inclusive, da Argentina, inclusive a própria PIFPAF fez parte aí de um pool para fazer aquisição, né, de navios da Argentina, e foi isso que aconteceu, né? Lógico que nós não trouxemos para Goiás, mas levamos para a unidade localizada mais ao sul do país, que era mais carente, né? Mas com isso a gente também ajuda a conter, né, a saída do grão, que está mais próximo da gente. Mas é muito importante essa correlação também, quando você citou os estados, e os principais produtores e os principais exportadores estão na região sul, né? E a produção brasileira, ela é nessa ordem, né? Primeiro é o Paraná, com cerca de 33%, 35% do volume, depois vem Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que ficam ali na faixa de 15%, 16%, só esses três estados já são 65%. E aí vem São Paulo com 8,35%, se não me engano, Goiás ali no encalço com 8,27%, já aproximando do volume produzido por São Paulo, e Minas Gerais, que até 2 anos atrás era a quinta colocada, agora em sexto, também próximo da casa dos 8%. Quando a gente fecha esse grupo, né, a gente está fechando 90%, um pouco mais até de 90% da produção brasileira da carne de frango. E quando você citou a questão do fator de competitividade do grão, a gente perde bastante dessa competitividade quando a gente fala de consumo, de população, porque o frango brasileiro, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, mas o maior cliente da agroindústria de frangos brasileira é o mercado local, o mercado doméstico, né? Então a gente vende mais de 2/3 no mercado interno e um pouco menos de 1/3 nas exportações. Com Goiás, essa dificuldade amplia, porque a gente consome no estado de Goiás apenas 28% do que a gente produz dentro do estado. Nossa população é na casa de 7.200.000 habitantes, nós produzimos frango para mais de 25 milhões de habitantes. Ou seja, a gente tem um esforço adicional de logística para levar o nosso produto de Goiás para outros estados da federação, que são o nosso maior cliente, e depois para as exportações, que equivale a cerca de 23%, 24% da produção do estado de Goiás, sendo que o maior cliente, no caso, são outros estados da federação.
E a gente tem um outro desafio além da logística, que tem um frete do congelado bem mais alto em relação ao frete do grão, até por facilidades e o congelado requer a energia para manter padrão, temperatura e qualidade do produto, enquanto que os grãos, né, a chamada carga seca, tem muito mais facilidade, inclusive com meios alternativos de transporte também. E um outro fator que Goiás hoje perde em competitividade é em relação ao imposto estadual sobre o frango. Goiás hoje, entre os principais estados produtores, é o que possui o maior imposto sobre o frango, né? A gente tem um imposto normal e ainda temos uma taxa chamada Protege, que foi criada para os fundos de assistência social do estado, e isso vem gerando um sacrifício para a avicultura goiana, visto que é um produto que ele já atende um aspecto social muito importante, que é a proteína animal, que tem qualidade e que está à disposição à mesa de todas as classes sociais, né? É a proteína mais consumida hoje no Brasil e no mundo, né? A proteína de frango, a proteína animal, e a gente, a duras penas, aí, vamos dizer, estamos aí enfrentando essas dificuldades e superando a cada dia com muita criatividade, com muita inovação, com investimentos em desenvolvimento de pessoas, em tecnologia, e é isso que a gente tem feito, com parceiros, né, com fornecedores de genética, né, e assim a gente consegue estar aí disputando esses mercados e crescendo acima da média nacional, né? Fantástico, Cláudio. É interessante porque os ouvintes e o consumidor final de frango, né, ele não imagina que tem todo esse imbróglio aí, toda essa confusão de imposto, de transporte, de milho, de custo de produção. Então, realmente, a indústria avícola, ela é dinâmica, ela envolve muitas pessoas, ela emprega muitas pessoas, né? Ela agrega o homem do campo, que a gente trabalha aí com um sistema de integração, ou seja, realmente é uma cadeia extremamente produtiva e socialmente falando, é extremamente importante, né? Quando nós pensamos no número de emprego que a avicultura, que a indústria avícola gera, e também no meio rural, toda essa renda que o integrado acaba tendo, criando frango, criando suíno, que seja. E o estado de Goiás não é diferente disso, e a gente nota nas pequenas cidades, né, onde estão localizadas essas indústrias, a diferença no consumo, a diferença na qualidade de vida das pessoas, porque essa indústria ela traz realmente progresso, né? E ela traz emprego e traz renda para as pessoas da cidade, não só o funcionário, né, que ele trabalha diretamente na empresa, mas também os prestadores de serviços, os postos de gasolinas, os restaurantes, ou seja, a indústria avícola é uma coisa inacreditável, uma parte do agronegócio que desenvolve região e desenvolve educação, com treinamento de pessoas, a indústria traz esses treinamentos, fornecedores, crescimento tecnológico da região. Então, isso é uma coisa que, às vezes, o consumidor ou o público em geral não se dá conta, né, da potência e da importância dessa indústria no nosso dia a dia. E, Cláudio, só para explorar um pouquinho mais, né, a gente sabe aí que hoje a ração, o alimento das aves, ela representa em torno aí entre 70% e 75% do custo do frango, né? Eu queria só insistir um pouquinho nesse assunto, até para a gente entender melhor, né, qual vai ser aí o futuro da avicultura de Goiás, né, e quanto isso representa. Ou seja, voltando lá à nossa pergunta, vocês estão longe do centro consumidor, teoricamente, mas estão próximos do grão. E o que a gente vê hoje é a preocupação muito grande do governo com o desenvolvimento aí das malhas rodoviárias, especialmente ferroviária, né, Cláudio? Que isso tende a baratear os nossos transportes. Queira Deus que isso prossiga e que aconteça, né? Então, dentro desse ponto, eu queria só explorar um pouquinho mais assim, ou seja, o produtor, a indústria no Goiás, ela é beneficiada pelos grãos, mas está um pouco distante. Mas nesse balanço, a gente vê isso uma positividade e você vê hoje a indústria como oportunidade de crescimento dentro do Goiás, certo, Cláudio? Certo. Éder, eu só tomo a liberdade de ampliar um pouquinho o seu comentário anterior à pergunta, porque eu não podia me furtar de colocar isso que você falou e ser um testemunho disso que você colocou.
As agroindústrias goianas de aves, no ano de 2021, faturaram quase 9 bilhões de reais. Mas as empresas ficaram com cerca de 3,5% desses 9 bilhões de reais. Ou seja, dos 9 bilhões, 300 milhões foi o lucro de todas as empresas envolvidas, né, nas agroindústrias. E os outros 8 bilhões e 700 milhões de reais foram distribuídos, né, nos fornecedores de grãos, que você citou muito bem, que é o principal insumo, e em toda a cadeia. O frete é uma outra conta gigante no nosso setor, porque a gente pega lá a matriz, aloja a matriz no matrizeiro, transfere o ovo para o incubatório, é o frete. Do incubatório transfere o pintinho para a granja, é outro frete. Leva toneladas, milhares de toneladas de ração para as granjas para alimentar as aves e traz esses frangos vivos para o frigorífico, abate, congela, leva para o CD e depois leva para o mercado. Então, tem toda uma logística aí envolvida que absorve mais de 4 vezes o lucro das empresas em fretes, né? Então, para ter uma noção, a conta frete, aí você citou muito bem, postos de combustíveis, borracharias e oficinas, e aí vem tudo isso aí, essa cadeia que movimenta a avicultura. E quando a gente fala do social, é exatamente também de acordo com o que você considerou. Existe o IDH que é o índice que mede o desenvolvimento humano, né, nos municípios, e os municípios sede e circunvizinhos das principais agroindústrias, não só em Goiás, mas no país, demonstram um elevado nível de IDH se comparado aos demais municípios que não são dotados dessa agroindústria, porque ela tem uma característica de uma empresa estruturante, ela leva outras indústrias de fornecedores e desenvolve outras pequenas oficinas, se transformam em fábricas, às vezes, porque o serviço é contínuo, né, nessas plantas de frigorífico, fábricas de rações, incubatórios e assim por diante. Então, esse movimento todo, ele é gigante e o impacto no social também é gigante. E aí, quando você citou, emprega muito, é isso mesmo. São mais de 3 mil granjas em Goiás, diretamente fornecedoras dos frigoríficos, e são mais de 30 mil empregos diretos nos frigoríficos e nos incubatórios e matrizeiros no estado de Goiás. Ou seja, então, é um multiplicador que qualquer estado agradece, né? O Paraná, eu acho que se despertou e avançou muito mais e não para de avançar na avicultura e deve muito o desenvolvimento do estado à avicultura. Goiás, mais modesto, mas vem também ocupando o seu espaço. Com relação à pergunta, à competitividade, a essa equação, o percentual do milho e tal, o volume realmente de milho é muito maior, porque você, para fazer 1 quilo de carne, você precisa de cerca de 2 quilos de milho, né? Porque você tem a conversão, mas você tem também a quebra lá, né, do rendimento do abate, lá do frigorífico e tal. Então, é quase que 2 por 1. Esse é um dos nossos grandes desafios, né? E a gente sabe também que a escala de produção nos ajuda a otimizar e ficarmos aí cada vez mais competitivos. E quando a gente fala do crescimento da avicultura brasileira futuro, crescimento da avicultura goiana, na minha visão, a gente tem espaço para ambas, né? A gente vê aí a todo momento que o mundo daqui a pouco está disputando cada vez mais, né, a proteína animal. A proteína animal é um dos alimentos mais caros, mais nobres, né, mais nutritivos, e que outros países não dispõem das condições, vamos falar, naturais e das condições também, você é muito conhecedor, sanitárias para ampliação, concentração de produção, como o Brasil, que possui vasta extensão, né, territorial e possui também uma avicultura moderna, dinâmica, né, e acredito assim, hoje vocês, COB, que tem aqui uma plataforma no Brasil, mas tem uma sede no principal produtor mundial, nos Estados Unidos, podem, até melhor do que eu, entender que essa dinâmica vem mudando ao longo do tempo. O Brasil cada vez vem ocupando um espaço maior, e não que os Estados Unidos diminuiu, mas ele não cresce na mesma velocidade, e a gente vê que o futuro está aqui, assim como a COB, eu acho que vê isso também.
Então, eu acho que nós teremos espaço para produzir, temos que ter um esforço grande e temos que ter uma atenção de todos os governantes para com o nosso setor, porque realmente aqui vai se produzir alimento, vai se dar condição à população de nutrição e também vai evitar, né, outros gastos relacionados, por exemplo, à desnutrição, né, a situações aí de saúde e assim por diante. Então, a gente sabe e a gente tem amor ao que faz, porque a gente entende a maravilha que é a avicultura, tanto no efeito social, multiplicador, como no efeito da saúde, né, para as pessoas. Então, eu me vejo assim, completado, né, ao ter essa profissão dedicada à avicultura ao longo dos anos. Perfeito, Cláudio. É o meu sentimento também, e nós precisamos passar isso para os ouvintes, para os colegas, para os consumidores, né? E reforçar isso que você está falando, né? Nós, como médicos veterinários que somos, e temos o dever aí de proteger e tomar conta da sanidade, né? Isso é um diferencial muito grande que o Brasil tem hoje. Quando a gente pensa em Ásia, em China, em Tailândia, Estados Unidos, ou seja, nós temos aí um desafio grande de influenza aviária no mundo todo e, graças a Deus, é o trabalho forte das associações, né? Associação de Goiânia, a BPA, dos técnicos todos envolvidos, né? Ministério da Agricultura, temos mantido aí a avicultura brasileira longe de doenças que nos proíbem de exportar, né? Como a influenza, graças a Deus. Então, esse é um ponto muito importante que você citou, e eu reforço isso, a necessidade, né, de nós estarmos de olho, ficarmos atentos quando a condição sanitária, porque nós falamos sempre que os custos altos machucam as empresas, né, mas a sanidade mata. Se nós tivermos problema, e a gente conhece bem lá fora, as empresas que têm problema, os locais que têm problema, realmente mata a empresa e quebra a empresa. Então, esse é um ponto importante que o estado de Goiás, sempre livre, aí, o Brasil como um todo livre, com o forte trabalho que a gente tem feito, e esperamos que isso continue, para que a gente continue crescendo, né, Cláudio? E um outro ponto, Cláudio, dentro desse trabalho da associação, o que vocês englobam mais aí? Conta um pouquinho para nós aí da Associação Goiânia. Vocês fazem normalmente eventos de treinamentos? Como é que vocês interagem hoje, ou que vocês suportam a indústria no Goiás? O que a associação tem feito para proteger e para ajudar a indústria dentro do estado, Cláudio? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, Éder, a AGA, né, vamos dizer assim, né, a nossa entidade, aqui para Goiás, a nossa principal entidade, essas empresas que eu citei, né, no início aqui, que compõem o quadro de agroindústrias do estado, produtoras de frango, todas elas são também associadas à BPA, que é a nossa principal entidade a nível nacional. O que a gente se preocupa mais aqui, tem mais foco aqui no estado de Goiás, são parcerias, por exemplo, com o meio universitário. A gente tem um laço, um vínculo gigante aí com a Universidade Federal do Estado de Goiás, na área de medicina veterinária, zootecnia. Já trouxemos o EG, a Universidade de Jataí também já nos aproximou da nossa associação. Nós organizamos a cada 2 anos um simpósio muito rico, com conteúdo brilhante, não perde para nenhum evento de congresso sobre avicultura, quando a gente traz inovações, quando a gente traz temas de sustentabilidade, quando a gente traz temas de nutrição, de genética, a gente só traz aqui mestres, doutores, pessoas renomadas e que a gente percebe que vem com muito prazer aqui para Goiás, e Goiás aí na semana de junho, que a gente realiza o nosso encontro, se torna aí a capital, até posso dizer, mundial da avicultura, porque aqui são discutidos os temas que estão mais à frente, que mais mexe o ponteiro aí na nossa atividade. A gente trabalha também bastante com problemas e gargalos, né, que nos impedem de desenvolver. A gente tem como exemplo uma atuação muito forte aí, que a gente passou recentemente
em 2 ocasiões por greves de caminhoneiros, então a gente tem toda uma integração com o serviço de inteligência do governo, do Estado, das polícias. A gente atua também muito próximo do Ministério da Agricultura e da Agrodefesa pelas questões sanitárias, e participamos também do Fundepec, que é o Fundo de Defesa Agropecuária do Estado. Então, assim, a nossa participação através da entidade, ele é voltado para os assuntos regionais, ligados ao Estado de Goiás. E, junto ao governo do Estado, questões de ordem também pela agrodefesa sanitária, questões tributárias, questões de infraestrutura, de logística, tudo isso a gente procura ir quebrando pedras e colocando condições mais favoráveis para que empresários, né, desenvolvam aí e tenham mais competitividade, que é a palavra talvez mais importante, que a AGA tem que lutar para isso, para que a empresa goiana tenha sobrevida, tenha longevidade e tenha crescimento. Perfeito, muito bom. Cláudio, excelente, muito bom, e assim, é uma visão do Estado, é uma visão do profissional Cláudio, com toda essa experiência, e o tanto que você contribuiu e vem contribuindo com a agricultura brasileira. É o nosso muito obrigado aí. Eu queria, até para chegando no final do nosso podcast, eu queria comentar contigo e fazer também um questionamento, né? Que o nosso país, o Brasil, como primeiro exportador e importante produtor aí, nós somos muito competitivos quando a gente fala em custo de produção, em custo de matéria-prima, quando nós pensamos hoje na produtividade, nossos ganhos de peso, conversão alimentar, nós somos imbatíveis, digamos assim, em produzir frango, né? E isso é indiscutivelmente positivo, e é por isso que a avicultura tem produzido esse rico alimento, que é a carne de frango, com o custo compatível, né? E chegando aí ao prato de todas as classes sociais no Brasil e no mundo. E é um ponto que eu venho questionando também os outros estados e o Brasil como um todo, é a nossa perda, né? Principalmente quando a gente chega lá na indústria. Na verdade, o Brasil hoje tem perdas dentro das plantas de abate bem acima dos competidores, né? Dos principais competidores mundiais. E isso é uma coisa que você, como profissional e associação, juntos com a BPA, a gente tem trabalhado muito forte para tentar reduzir essas perdas na indústria, né? E hoje nós estamos falando aí e um relacionamento excelente com o Ministério da Agricultura, que tem a BPA, né? E nós estamos falando aí no autocontrole, nessa modernização no sistema de inspeção federal aqui no Brasil, para que a gente tenha aí um melhor aproveitamento, uma redução de perdas. Perfeito, Cláudio, eu queria te agradecer imensamente por esse tempo aí, muito obrigado, eu acho que foi muito esclarecedor, o estado de Goiás aí firme, forte, crescendo, a gente vê uma pujança na indústria, né? E você, como aí o presidente da associação, vem liderando todo esse trabalho. Cláudio, muito obrigado mais uma vez, conte conosco aí, estamos juntos e eu tenho certeza que a gente esclareceu bastante coisa aí para os ouvintes, né, nossos ouvintes queridos, e continue com a gente, nós continuamos com os nossos Cobcasts, vem os próximos episódios, e deixo aí a palavra aberta se você quiser comentar mais alguma coisa, Cláudio. Não, Éder, agradecer mais uma vez aí o convite, agradecer a COB pela iniciativa e organização, agradecer também as empresas goianas, que a mim confiaram a direção da entidade, e dizer que a gente ainda tem um trabalho longo pela frente, né? Como a gente é uma das agriculturas que se despontam uma caçulinha, né? Eu acho que a gente está atingindo a juventude agora, e a juventude é com muito fôlego, com muita vontade de crescermos e podermos contribuir com o Brasil e com o mundo aí na alimentação, na produção, no emprego, no trabalho, no imposto, tudo que rodeia aí e envolve a cadeia da avicultura. Muito obrigado aí a você, aos ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Cláudio, e assim terminamos nosso 4º episódio, Evolução da Avicultura no Estado de Goiás e Perspectiva para o Futuro. Muito obrigado mais uma vez a todos e, em especial, ao Cláudio pela participação.
Gostaria de agradecer também que todos que acompanham o Cobcast, né, que é um lugar para compartilhar experiência, tirar dúvida sobre o mundo avícola. E se tiver alguma dúvida, envie sua pergunta em nossas redes sociais e nos comentários do YouTube. Nós imediatamente responderemos a vocês. E para os próximos episódios dessa temporada, teremos aqui vários técnicos, parceiros, convidados para falar um pouquinho mais de processamento e mercado de frango. Não esqueça de ouvir as outras temporadas de matriz, incubatório e frango de corte. Agradecemos a todos e muito obrigado e até o próximo Cobcast, o podcast da cadeia avícola. Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. Ao usar um sistema de apanha automatizado, as empresas devem ter um protocolo escrito para garantir o manuseio humanitário das aves e devem ter um plano de backup para a apanha caso haja uma falha mecânica da máquina. A planta de processamento deve fornecer feedback regular sobre os principais indicadores de bem-estar. Exemplo: informações sobre mortes na chegada das aves, ferimentos em aves, hematomas graves. E também devem ser fornecidas às equipes que usam equipamentos de apanha automatizados. Você ouviu Cobcast, o podcast da cadeia avícola.